Vários israelenses ficaram feridos na última hora após o mais recente ataque de mísseis balísticos do Irã. Obrigada por acompanhar a I24 News em inglês. Eu sou Nicole Zadek com as atualizações. Pelo menos 9 pessoas ficaram feridas após munições de fragmentação iranianas atingirem Bnei Brak, no centro de Israel. Relatos indicam alguns danos em Hiratikva, mas sem feridos até o momento. Inicio com uma atualização local. O correspondente da I24 News em inglês, Joe Brown, está no centro de Israel. Joe, várias pessoas ficaram feridas na última hora. O que você pode informar sobre o estado delas e os danos nas cidades? Então, após o relativo sucesso do ponto de vista iraniano dos mísseis unitários que atingiram Israel nos últimos dias, eles voltaram a usar munições de fragmentação. Este foi um ataque que teve como alvo várias áreas em todo o centro de Israel, as partes ao norte da região de Tel Aviv, incluindo Petikva, Rússia, Ayen, Givat, Mual e, como você disse, Bnei Brak. Segundo Magan Vidam, 9 pessoas ficaram feridas, entre elas um homem na faixa dos 20 anos está em estado moderado devido a ferimentos por estilhaços. 8 pessoas estão levemente feridas, incluindo 6 crianças. Agora, todas essas áreas, Rússia, Ayen, Bnei Brak, Petah Tikva, são todas áreas residenciais densamente povoadas. Especialmente Bnei Brak, que não é apenas a cidade mais densamente povoada de Israel, mas na verdade é a 7ª cidade mais densamente povoada do mundo. Lá vivem 86 mil pessoas por milha quadrada e a maioria das pessoas que moram lá são judeus ultra-ortodoxos. E muitos dos judeus ultra-ortodoxos dizem que não precisam ir para um abrigo. Eles frequentemente ignoram as orientações do comando da Frente Interna porque dizem que Deus, Hashem, vai protegê-los. Mas esse tipo de míssil não faz distinção. Na verdade, essas munições de fragmentação atingem alvos de forma aleatória. Eles são direcionados para uma área geral e, do ponto de vista iraniano, eles apenas esperam que alguma delas atinja algum lugar. E é por isso que é importante seguir as orientações da Defesa Civil. Não sabemos exatamente como essas pessoas ficaram feridas. Há uma foto circulando de um ataque direto a um quarto de segurança. Mas, no caso de munições de fragmentação, se você estiver em um quarto de segurança, como elas são muito mais leves, causam muito menos danos. Na maioria dos casos, você estaria seguro. Então, nós não sabemos ao certo, mas com base na história, com base no que vimos em Bnei Brak em outras ocasiões, com base no que vimos no sábado à noite, em Arad, também em área densamente povoada e ultra-ortodoxa, é provável que essas pessoas não tenham chegado aos abrigos a tempo. Joe, vou dizer que houve uma pausa de cerca de 12 horas no centro de Israel desde o último ataque do Irã, aquele por volta das 8 da manhã. Carregando uma ogiva convencional, não essas pequenas bombas de fragmentação que você mencionou, e causou alguns danos graves no norte de Tel Aviv. Agora entendo que você foi até esse local mais cedo. Pode compartilhar mais detalhes de lá? Na verdade, ainda estou aqui agora e podemos ver a extensão dos danos logo atrás de mim. A prefeitura está aqui há algumas horas tentando remover os escombros restantes do prédio. Mas, diferente de Bnei Brak, como disse, aquilo era uma munição de fragmentação bem mais leve. Esta era uma ogiva unitária, com cerca de 100 quilos de explosivos, de acordo com autoridades de segurança israelenses. Mas, neste caso, ninguém foi levado ao hospital com ferimentos. De acordo com uma agenda Vida Dom, 4 pessoas estavam lá no local. Eles socorreram essas pessoas que tiveram ferimentos leves, como inalação de fumaça ou choque, mas não precisaram ir ao hospital. Por isso, não foram incluídas no registro oficial do Magen David Adom sobre o total de feridos na guerra. Mas os prédios atrás de mim são mais antigos. Eles ficam em uma área onde há muitos prédios novos. E esses prédios foram muito danificados. O que está à minha esquerda provavelmente vai ter que ser demolido nos próximos dias. Eles garantiram apenas que está seguro para a vizinhança e que as ruas poderão reabrir amanhã. Mas esses são os únicos lugares que estão danificados. É apenas dano estrutural. Ninguém se feriu porque todos seguiram as orientações da Defesa Civil e chegaram ao abrigo reforçado a tempo. Certo, Joe Brown, obrigado pelas atualizações do centro de Tel Aviv.
Enquanto o Irã ataca Israel, os Estados Unidos pressionam pelo fim da guerra com o Irã. Mas aí está a contradição. Washington diz que houve contatos indiretos, enquanto autoridades iranianas negam qualquer tipo de negociação. Relatos de bastidores apontam que as exigências do Irã ficaram ainda mais rígidas desde o início da guerra, como alívio de sanções, garantias contra ataques futuros e controle do Estreito de Hormuz. É difícil imaginar Washington aceitando esses termos, mas o presidente dos Estados Unidos demonstra confiança hoje à noite de que o Irã quer um acordo. Veja o que disse o presidente há pouco. No Irã, eles não têm mais marinha, eles não têm mais força aérea, não têm mais equipamentos antiaéreos, não têm mais radar, não têm mais líderes. Os líderes se foram, ninguém sabe com quem falar. Estamos falando com as pessoas certas e eles querem muito um acordo. Você não imagina o quanto desejam isso. Recebemos agora Clifford D. May, fundador e presidente da Fundação para a Defesa das Democracias. Clifford, é um prazer tê-lo na I24 News English esta noite. Aqui temos o presidente dos Estados Unidos demonstrando confiança de que um acordo vai acontecer com o Irã. Mas como isso pode ser verdade se ele também não tem certeza de com quem exatamente está negociando dentro do Irã? Exatamente. Bem, veja, o presidente Trump sempre soa confiante. Não consigo me lembrar de um dia em que ele não tenha sido assim, pelo menos desde que eu o acompanho. Nós não sabemos com quem ele está negociando. Acho que há muitos iranianos dentro da elite que também não sabem com quem ele pode estar negociando. Isso pode ser proposital. Isso pode ser uma maneira de bagunçar as coisas por lá. Eles podem dizer que falta liderança clara. Quem fala? O que cedem ou deveriam ceder? Isso pode causar confusão. Meu palpite é que não há conversas reais, mas há mensagens que têm sido trocadas. Acho que sabemos disso por meio de enviados americanos, como Steve Witkoff, talvez Jared Kushner. Os Estados Unidos ainda estão persistindo, fico feliz em dizer, assim como os israelenses, eliminando alvos importantes dentro do Irã. Isso, obviamente, deve continuar. Não há razão para parar isso só porque mensagens podem estar sendo trocadas e o presidente parece confiante de que o Irã, de novo, quem é o Irã, quer um acordo. Bem, se as exigências do Irã, seja lá o que Irã queira dizer aqui, talvez estejam ficando mais rígidas, como alguns relatos indicaram. Como isso poderia impactar as chances de um acordo? A gente realmente sabe alguma coisa neste momento sobre o que um acordo realmente envolveria? Sim, quero dizer, não acho que isso possa estar ficando mais rígido, porque já era algo bem inflexível desde o início. E tudo o que ouvimos de qualquer um que diz falar pelo regime é: olha, queremos poder enriquecer urânio. Nós não íamos abrir mão do nosso controle do Estreito de Hormuz, que não é um rio iraniano. É uma via navegável internacional onde deve haver liberdade de navegação sob a lei. E haverá, se os Estados Unidos fizerem valer isso. Então, não ouvimos nada disso. Mas eu acho, veja, o presidente sabe muito bem o que ele quer e quais são suas exigências. E eu acho que, neste momento, são mais exigências mesmo. Eu ficaria surpreso, chocado e decepcionado se ele dissesse que eles podem ter algum enriquecimento. Eles podem controlar o Estreito de Hormuz e cobrar pedágios até certo ponto, mas não acho que seja esse o caminho que ele está tomando. Mas ele diz muitas coisas diferentes e mistura tudo. E você tem que observar muito mais o que ele faz do que ouvir o que ele diz para tentar entender como a situação, digamos, está se desenvolvendo. Vamos discutir como essa situação pode evoluir, já que o presidente dos Estados Unidos deu um prazo de 5 dias, que agora é de 4 dias. Com o tempo, se essas conversas não ocorrerem, o que isso representaria para a próxima fase da guerra? Por quanto tempo os Estados Unidos conseguiriam sustentar isso? Acredito que os Estados Unidos ainda podem continuar por bastante tempo. Tenho bastante confiança de que os Estados Unidos possuem mais munições, mais armamentos do que a República Islâmica do Irã. Eles têm bastante, e em parte eles têm bastante porque, ao final da Guerra de 12 Dias, no ano passado, em junho, eles voltaram ao trabalho. Eles começaram a cavar sob a Montanha Picareta para construir uma instalação nuclear ainda mais profunda que Fordow, para que nem mesmo penetradores de munição maciça, MOPS, lançados de B-50 ou BB-2, pudessem alcançar as instalações.
Eles começaram a aumentar seus estoques de mísseis e drones, chegando aos milhares. Acho que o presidente Trump, se me permite, provavelmente pensou depois da guerra de 12 dias: ok, os iranianos apanharam bastante. Eles levaram uma surra. Agora, com certeza, vão querer mudar de postura. Mas não foi o que aconteceu. A psicologia deles é muito diferente da psicologia ocidental. Acho que tenho quase certeza de que os militares têm um grande banco de alvos que podem continuar atingindo, assim como os israelenses, eu suponho. E à medida que isso continua, o regime, eu diria também, precisa ser enfraquecido, não pode ser fortalecido. Limpar o Estreito de Hormuz é difícil e demorado. Você precisa eliminar todos os mísseis que poderiam atingi-lo, todos os drones que poderiam atingi-lo, todas as instalações de produção dessas armas, os barcos de ataque rápido que poderiam aparecer por lá e os pequenos barcos que podem lançar minas. Há muito a fazer, mas não é impossível, apenas demorado. O presidente disse: estamos prontos para conversar. Achamos que os iranianos também querem e daremos mais alguns dias para isso. Isso significa que os iranianos serão atingidos. O que restar da liderança deles, tenho certeza de que o Mossad sabe onde alguns estão. Eles também podem ser atingidos. Então, para mim, é improvável que os Estados Unidos digam: bem, estamos sem munição, eles têm bastante, teríamos que recuar. Não vejo esse como o resultado mais provável. Bem, Clifford, você fala sobre a perspectiva iraniana, pensamento, estratégia, mesmo quando se tratou da Guerra de 12 dias e qual é a situação agora. Muitos questionam por que o Irã negociaria se está ganhando estrategicamente, especialmente no controle do Estreito de Hormuz. O país pode estar sendo duramente atingido dentro do Irã. O estreito é a principal força deles, e isso pressiona o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, como tudo isso poderia mudar a estratégia ou o cálculo do Irã quando se trata desse tipo de negociação? Claro, Nicole, algumas coisas. Primeiro, o regime também precisa exportar seu petróleo ao longo do tempo e receber dinheiro por isso. Caso contrário, não pode pagar seus soldados. Não pode pagar o Basij, os capangas, nem a polícia. Não pode pagar ninguém. E o estreito, se o regime quiser fechar o estreito, bem, ele também pode ser fechado para eles. Além disso, os Estados Unidos, como você sabe, já atacaram as instalações militares na ilha de Karg. Existem várias maneiras assim de pressionar o regime. O fechamento do Estreito de Hormuz, principalmente através de ameaças. Acho que há cerca de uma dúzia de minas, provavelmente não mais do que isso, segundo estimativas. Isso certamente tem um impacto na economia global. Isso não afeta muito os Estados Unidos, já que participamos da economia global, mas não dependemos de petróleo ou gás externos. Somos o maior produtor de petróleo e gás do mundo. Exportamos petróleo e gás. Também é difícil para a China. A China recebe uma quantidade significativa, de 40% a 50% através do estreito. Eles deveriam estar preocupados com isso. Eles deveriam estar ajudando com isso. Japoneses, sul-coreanos e europeus também deveriam agir sobre isso, e alguns já se ofereceram para ajudar. Mas não é como se o regime nos tivesse em uma chave de braço e não nos deixasse ir até que dessemos algo a eles. Eles também devem estar ficando pressionados. Também existem outras formas de restringir os sistemas financeiros deles. Acho que os israelenses sabem disso, como o sistema bancário, por exemplo. Uma coisa é que os israelenses e os americanos, Trump, gostariam de atingir apenas o regime. Porque eles gostariam de ver o povo do Irã, a grande maioria, ter um governo decente e não viver na pobreza. Por 1 ano, 2 anos, 5 anos, como nossos inimigos após a Segunda Guerra Mundial, gostaríamos de vê-los se recuperar. Por isso o presidente disse isso, e era uma ameaça real. Eu posso cortar toda a energia do seu país, e vou fazer isso se vocês não abrirem o estreito. O regime não se importa muito com seu povo. Nós vimos isso ao longo dos anos. O povo está muito pior agora do que estava há 47 anos, quando esse regime assumiu o poder. O presidente vai decidir o quanto ele vai focar estritamente apenas no regime e o quanto ele pode dizer: receio que os iranianos tenham que sofrer para que consigamos o que precisamos. Que são vários pontos, incluindo nada de energia nuclear, nada de mísseis,
sem capacidade ofensiva militar e sem capacidade defensiva. Acho que americanos e israelenses concordam com essas exigências. Na I24 News, em inglês. Obrigada. Obrigado. Vamos seguir essa discussão no estúdio. Nossa correspondente sênior do Oriente Médio, Ariel Ozhan, o correspondente Owen Alterman e o analista de segurança Yaakov Lapin, do Lapin Assessment, estão conosco. Obrigada pela presença. Temos várias atualizações para discutir. Yaakov, começo com você. Dando continuidade a essa conversa sobre o Estreito de Hormuz, a Ilha Korg e essa nova confirmação de que os Estados Unidos estão enviando mais tropas para a região. A 82ª Divisão Aerotransportada está recebendo ordens para seguir para o Oriente Médio. O que isso revela sobre os planos dos Estados Unidos para tomar a Ilha Korg ou realizar outras missões no Irã? Ou seria apenas um plano B, por precaução? Parece ser uma forma de pressão. É isso que Trump vem fazendo durante toda essa guerra e até antes dela. Ele reúne poderio militar. Ele oferece uma saída para os iranianos. Se eles não aceitarem, ele usa o poderio militar. Então, ele não está blefando. E os iranianos, neste momento, acho que não têm dúvidas de que ele não está blefando. Mas, na cabeça dos tomadores de decisão da Casa Branca, isso pode aumentar as chances de que, desta vez, os iranianos aceitem a saída e evitem a necessidade de invadir a ilha de Korg. Eles fariam isso concordando com uma estrutura, mas não necessariamente será um acordo. Seria uma estrutura, mais como linhas gerais, semelhante ao tipo de estrutura que vimos que resultou no cessar-fogo na faixa de Gaza. Isso não é um plano detalhado, sabe? São tópicos em torno dos quais eles poderiam tentar estabelecer um cessar-fogo e depois fazer novas negociações. Acho que esse é um cenário bastante realista. Se isso não funcionar, acho que o presidente Trump terá que ativar a força militar que está trazendo gradualmente. Não é coincidência estarmos falando da chegada dos fuzileiros navais e paraquedistas. Isso é muito público e foi feito para ser assim. Não precisava, mas é. Acredito que o presidente Trump evita usar isso porque prometeu não entrar em grandes guerras nem conflitos terrestres no Oriente Médio. Acho que ele preferiria tentar chegar a algum tipo de acordo em que o Irã se comprometa a encerrar o programa nuclear e o programa de mísseis, além de atender a várias outras exigências dos Estados Unidos, além de manter o Estreito de Hormuz aberto. Se isso não ocorrer, tenho certeza que o presidente Trump usará essa força. Mas me parece que ele está realmente tentando algum tipo de trégua, cessar-fogo e acordo diplomático, aproveitando as conquistas militares. Essa parece ser a principal preferência de Trump agora. Enquanto tudo isso está acontecendo, temos alguma atualização sobre como os líderes israelenses estão percebendo essa notícia? Que o presidente dos Estados Unidos está confiante de que um acordo pode ser alcançado? É só uma questão de tempo. O que isso significa para Israel? Olha, sintetizei alguns relatos na mídia israelense ao longo da noite, Nicole, nas últimas horas. Em primeiro lugar, há reportagens na mídia israelense sobre o conteúdo dos 15 pontos. E para resumir, Nicole, a sensação é que esse primeiro rascunho e esses 15 pontos, se esse fosse o acordo, satisfaria o Israel. Isso envolveria concessões importantes do Irã sobre o programa nuclear, especialmente os 440 quilos de urânio enriquecido, além do programa de mísseis balísticos, mesmo sem solução total, e também sobre grupos de proxy. As questões importantes para Israel estão nesses 15 pontos. Porém, segundo a mídia israelense, o establishment político de Israel não compartilha do otimismo de Clifford May, nem confia na capacidade de Donald Trump de se manter firme, temendo que isso seja só um rascunho inicial. Esta é uma proposta inicial, e os Estados Unidos farão mais concessões. Porque, enquanto Donald Trump diz que os líderes do Irã querem negociar desesperadamente, na essência, Nicole, o que os líderes israelenses estão dizendo à mídia israelense é que isso é uma espécie de projeção psicológica de Donald Trump. Não é que quando ele diz que os líderes iranianos querem negociar desesperadamente, o que realmente está acontecendo é que ele é quem quer negociar desesperadamente. Há preocupação de que um acordo feito por Donald Trump não atenderia a Israel. Mais 2 pontos. Sobre Nanwood Clifford Band, percebi que ele traz uma ideia realmente nova, Nicole. Se o Irã pode fechar o Estreito de Hormuz, por que as Forças Armadas dos Estados Unidos não fariam o mesmo com o Irã?
Uma ideia com certa simetria. Claro, o que o Irã está fazendo é uma violação total do direito internacional. Eu não sei se as Forças Armadas dos Estados Unidos estariam dispostas a violar o direito internacional potencialmente da mesma forma. Mas, nesse sentido, há uma simetria interessante nisso. Claro, os iranianos poderiam então escalar por conta própria, atacando instalações de petróleo no Golfo, o que, obviamente, por sua vez, abriria as próprias instalações de petróleo deles para serem atacadas. E um comentário sobre o que ouvimos de Donald Trump. Nós reproduzimos o trecho no início. Nicole, há uma fala de Donald Trump comparável às de Yogi Berra e George W. Bush. O que ele disse? Ninguém sabe com quem falar. E na frase seguinte, estamos falando com as pessoas certas. Ninguém sabe com quem falar. Estamos falando com as pessoas certas. Isso resume o que você precisa saber sobre a situação no Irã e o regime, que foi surpreendido, mas ainda resiste. Tudo isso faz parte dessas negociações. Se elas estão acontecendo ou não, ainda assim faz parte das negociações. Enquanto isso, Ariel, até que ocorram essas conversas, ataques seguem no Irã, inclusive agora, com relatos de ofensivas dos Estados Unidos ou de Israel. Qual é a última informação que estamos recebendo do Irã, se é que há alguma? Então, a informação mais recente é que há ataques em andamento em várias partes do Irã. Por exemplo, nas últimas horas, estamos falando na cidade de Yazd, assim como alguns resultados significativos de ataques anteriores em Isfahan, onde Israel diz que realizou ondas de ataques, destruindo uma instalação-chave que, segundo as FDI, é a principal instalação de produção de explosivos no Irã, também destruindo uma subsidiária importante da Companhia Elétrica Iraniana, que era responsável por fabricar todos os tipos de componentes tecnológicos avançados. Isso é o que está acontecendo agora no Irã. Mas também há o que o Irã está dizendo. Eles, obviamente, afirmam ter como alvo uma ampla variedade de bases dos Estados Unidos e locais sensíveis de Israel em todo o país. Eles também estão dizendo que ataques dos Estados Unidos e de Israel atingiram as proximidades da usina de Bushehr. Agora, eles dizem que atingiram o local, mas que nenhum dano foi causado à própria usina. Este é o segundo ataque na área do complexo desta importante usina nuclear que o Irã possui. E o Irã já avisou que, se suas usinas forem atacadas, eles vão responder da mesma forma. Eu também queria comentar sobre a discussão que você teve com esses dois ilustres cavalheiros sentados à minha esquerda. No fim das contas, se olharmos para a posição do Irã nessas negociações, independentemente de estarem acontecendo ou não, temos que reconhecer que a nova força governante no Irã é mais radicalizada, mais do que os tomadores de decisão que estavam no comando antes do início desta guerra. Então é difícil acreditar que eles concordariam em fazer concessões mais significativas desta vez do que seus predecessores fizeram naquelas 3 rodadas de negociações com os Estados Unidos. Eles se recusaram a concordar com o enriquecimento zero, Richmond. Eles se recusam a se livrar do seu urânio. E eles até se recusam a falar sobre qualquer coisa além do programa nuclear. Por exemplo, os mísseis balísticos, sem falar no Estreito de Hormuz. Então, esperar isso, um regime mais linha dura, mais rígido que está atualmente no poder em Teherã, vai concordar com concessões mais significativas do que seria, comparativamente, um grupo mais pragmático de tomadores de decisão? Acho que é uma expectativa irracional de se ter neste momento. Vamos falar mais sobre as movimentações internas no Irã mais tarde nessa transmissão. Mas antes, vamos focar mais perto de casa, pois apesar da guerra com o Irã estar perto do fim, a Frente Norte continua escalando. Mulher de cerca de 30 anos morreu hoje atingida por foguetes do Hezbollah perto do entroncamento de Mahanaim, norte de Israel. 2 pessoas ficaram feridas, enquanto moradores do norte entram e saem de abrigos o dia todo devido a mísseis do Hezbollah e Irã. As vítimas israelenses mais recentes aconteceram enquanto o Líbano expulsa o embaixador do Irã, surpreendendo e levando o Hezbollah a chamar a decisão de pecado estratégico e pedir sua reversão. Vamos receber uma atualização do campo. A correspondente da I24 News em inglês, Belix Sedin, se junta a nós ao vivo do norte de Israel. Acredito que uma mulher foi morta por disparos do Hezbollah e várias outras pessoas ficaram feridas. Pode dar mais detalhes sobre o incidente de hoje?
Sim, essa mulher é na verdade a primeira mulher que foi morta diretamente pelos foguetes do Hezbollah, hoje, por volta das 18 horas. Essa mulher aparentemente estava dirigindo seu carro. Ela tentou parar quando ouviu a sirene. Tudo foi muito rápido, é claro, porque estamos falando de uma área muito próxima da fronteira. Ela não conseguiu chegar a um local seguro e morreu devido ao foguete. Outras 2 pessoas também devem ter se ferido nesse ataque. Estamos falando de 30 foguetes que foram disparados pelo Hezbollah e, simultaneamente, também drones foram lançados em direção à Galileia Ocidental. Esta é a região da Alta Galileia de que estamos falando aqui. E quase meia hora depois disso, na verdade, um míssil vindo do Irã foi disparado. As sirenes tocaram em uma grande área aqui no norte. E esse míssil caiu em uma área em Itzfat, que também é uma das maiores cidades e fica muito próxima da fronteira. 6 pessoas ficaram feridas, segundo o Centro Médico Ziv, que também fica em Itzfat. Nós não temos detalhes, digamos, sobre esse incidente específico e também sobre a gravidade dos ferimentos dessas 6 pessoas. Mas vemos que tanto os ataques do Hezbollah hoje causaram vítimas, quanto os mísseis do Irã. E Belik, os moradores do norte de Israel, eles não são, na verdade, os únicos sob fogo iraniano hoje. Na verdade, um míssil iraniano atingiu a capital do Líbano, Beirute, hoje. Algum detalhe sobre esse incidente? Bem, o comunicado oficial das Forças de Defesa de Israel fala sobre um míssil iraniano que foi disparado em direção à capital do Líbano, Beirute, mas outros relatos do Nida Al-Watan, por exemplo, um jornal libanês, dizem que, na verdade, o míssil estava mirando a embaixada dos Estados Unidos em Beirute. E alguns outros relatos falam sobre um míssil que estava indo em direção a Chipre, na verdade, e foi interceptado no caminho. E foi assim que alguns dos estilhaços acabaram caindo em Beirute. Então, há muitos cenários diferentes aqui também. Mas afinal, um míssil ou estilhaços realmente caíram em Beirute? Incidente chama atenção lá. Belik, obrigada pelas informações. Faremos uma breve pausa na I24 News English, mas ainda há muito para discutir. Então não vá embora. Obrigada por ficar conosco na I24 News. Confira as novidades sobre as possíveis conversas entre Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra e com quem os Estados Unidos dialogam. O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf, assume de repente um novo papel surpreendente. Relatórios dizem que ele está sendo visto em Washington tanto como um possível representante para negociações com o Irã, quanto até mesmo como um futuro líder apoiado pelos Estados Unidos. Ele negou qualquer contato com os americanos, mas as reportagens colocaram esse veterano do regime no centro da conversa. Quem exatamente é Mohammad Ghalibaf? Nossa repórter Alex Schloss faz uma análise mais aprofundada. Mohammad Boudjer Ghalibaf está, de repente, no centro das especulações sobre o futuro do Irã. Após diversos relatos, disse que o governo Trump o considera como um possível nome apoiado pelos Estados Unidos para liderar o país ou facilitar negociações. Ghalibaf negou publicamente qualquer negociação, mas as reportagens colocaram um dos mais poderosos integrantes do círculo interno do Irã de volta aos holofotes. Ele não é alguém de fora, nem um reformista, mas produto do aparato de segurança da República Islâmica. Ghalibaf entrou para a Guarda Revolucionária durante a Guerra Irã-Iraque e subiu nas fileiras até comandar a Força Aérea do IRGC, construindo sua reputação dentro do establishment militar do Irã. Mais tarde, ele foi associado à resposta linha dura aos protestos estudantis de 1999, antes de se tornar chefe de polícia, colocando-o no centro do aparato de segurança interna do Estado.
Como prefeito de Teherã, ele tentou se reinventar como um gestor e modernizador, mas seu tempo no cargo foi marcado por acusações de corrupção e por seu suposto papel na repressão aos protestos do Movimento Verde de 2009. Após várias tentativas frustradas de ser presidente, ele alcançou um dos cargos mais altos ao assumir a presidência do parlamento em 2022, unindo ambições políticas a um longo histórico no aparato coercitivo do Estado iraniano. Apoiadores o consideram um operador disciplinado com fortes laços no sistema. Mas esse mesmo histórico é exatamente o que o torna tão controverso. Críticos ligam Ghalibaf à própria máquina usada para reprimir a dissidência dentro do Irã, apontando para seu papel no aparato de segurança e em repressões passadas a protestos. Enquanto alguns em Washington o veem como opção pragmática, muitos iranianos o associam ao aparato repressivo do Estado. Agora estamos com Mariam Marsadegh, fundadora e diretora do Fórum Cyrus e pesquisadora sênior do Instituto Macdonald-Laurier. Mariam, como exatamente Ghalibaf é visto dentro do Irã? Os iranianos aceitariam alguém tão ligado ao aparato de segurança do regime? É um prazer estar aqui com você. De jeito nenhum. Ele é considerado apenas mais um funcionário comum da República Islâmica, como você acabou de mencionar, parte corrupta do aparato repressivo. É realmente uma péssima notícia se um cenário parecido com o da Venezuela estiver sendo planejado pelo governo Trump. No entanto, eu gostaria de oferecer uma possibilidade, e é essa. Trump, na verdade, não está levando a sério a ideia de trabalhar com ninguém do regime. E, na verdade, está usando o cenário da Venezuela como uma forma de pressionar e incentivar o regime a flexibilizar sua postura, para que haja um sentimento de paranoia e pânico entre todos os integrantes do regime. Então, cada um deles começa a pensar consigo mesmo. Bem, não sou eu quem está falando com Trump, ou não sou eu quem está passando por um desses países intermediários para tentar apelar ao governo dos Estados Unidos. Mas parece que a outra pessoa. E então, esse sentimento de, primeiro, desconfiança e suspeita das outras pessoas que estão com eles, ou talvez nem estejam com eles, porque não há realmente um lugar seguro para eles. Então, eles podem estar espalhados. A comunicação deles pode ser muito irregular e pouco confiável. Mas, em segundo lugar, eles podem estar pensando consigo mesmos que, se realmente existe um plano em andamento, talvez seja melhor eu me juntar a ele. Pode haver vários atores no sistema tentando contatar o governo Trump, achando que alguém já fez isso e não querem perder a chance. Então, pode ser uma boa operação de distração, uma jogada do governo Trump para, mais uma vez, realmente abalar o regime em suas bases. Provocar muito movimento interno e criar um ambiente de desconfiança e paranoia. E isso, por si só, torna o regime significativamente menos coeso, menos coerente. E assim, uma transição real pode ser mais possível. Acho que, neste momento, ninguém sabe ao certo. Com certeza. Seria uma ótima tática de negociação, como você descreveu. Estamos vendo algum sinal desses primeiros sinais ou fissuras no regime até agora? Quero dizer, o regime claramente foi bastante enfraquecido ao longo desses últimos 25 dias. Mas, neste momento, se a guerra acabar, é provável que o regime sobreviva? Bem, se acabar hoje, acho que é uma situação perigosa, porque, sim, a capacidade de mísseis balísticos foi reduzida, mas o material nuclear ainda está lá. Não sabemos exatamente onde está, e, se os Estados Unidos souberem onde está, terão que protegê-lo por conta própria. O regime não vai simplesmente entregar isso. Então, se a guerra acabasse abruptamente, prematuramente agora, a capacidade de mísseis balísticos seria reduzida. A Marinha, o Exército, as plataformas de lançamento, a capacidade de usar drones foi reduzida, mas ainda restam significativamente mais drones. Então, eu acho que, se a guerra acabasse hoje, o regime sobreviveria sim. E quanto ao líder supremo Mojtaba Khamenei? Quanto mais os dias passam, não vemos nem ouvimos nada dele.
Como isso impacta a influência dele ou até mesmo toda a fachada do regime agora e seu poder? Bem, o regime foi tão humilhado por esses ataques que, sinceramente, não acho que faça muita diferença se Mojtaba Khamenei aparecer ou não para falar ao público, porque já era um regime muito detestado por causa do massacre no início de janeiro. Então, ele teria que realizar algum tipo de milagre para conseguir criar qualquer sensação de segurança em relação ao regime. Então, mesmo que ele fale ou não, acredito que para a maioria dos iranianos, Simplesmente não faz muita diferença. Tudo bem, Marian e Marsadegui, é ótimo tê-los hoje no i24 News em inglês. Trouxeram percepções interessantes, obrigada. Obrigada. Estamos de volta aqui no estúdio, ainda comigo Ariel Owen e Yakov. Ariel, eu realmente quero voltar ao que estávamos discutindo antes. Você afirma que o regime se radicalizou ainda mais durante a guerra, independentemente dos acontecimentos. Então, se as negociações estão acontecendo ou não, o que isso realmente significa para o funcionamento interno do regime agora? Quem está tomando as decisões? Ótima pergunta. Quem toma as decisões? Mas acredito que o principal é saber quem representa o regime agora. Agora, de acordo com as reportagens, parece que é Kaliba, como vimos na reportagem do Alex. Agora, acho que devemos ter cautela ao rotulá-lo como um pragmático, porque, como acabamos de ouvir, ele é tudo menos isso. No entanto, se prestarmos atenção às sutilezas nas declarações de Trump hoje, ele disse que o diálogo com o lado iraniano tem sido muito produtivo, não em relação à questão nuclear, mas sim ao petróleo e ao gás, indicando que eles conseguiram chegar a algum tipo de acordo sobre essas questões que são mais urgentes politicamente neste momento, em termos do que está acontecendo também com a economia global e especialmente com a economia americana. Mas você sabe, além de uma declaração geral dizendo que concordaram em não ter uma arma nuclear, isso é algo que eles já haviam declarado publicamente até mesmo nas conversas antes do início desta guerra. Então, se isso for tudo o que é necessário para o governo Trump chegar a um acordo com os iranianos, isso simplesmente significaria que eles estão dispostos a aceitar a palavra dos iranianos. E, novamente, temos que lembrar que este é um grupo de autoridades mais radicalizados que permaneceram. Estamos falando especificamente de Kalibaf. Ele é uma pessoa que já concorreu à presidência muitas vezes. E se tentarmos olhar para o modelo venezuelano, de quem foi colocado no lugar de Maduro, foi o seu vice-presidente, que também buscava estar no poder. E por isso é muito possível que eles estejam identificando Kaliba como um homem com quem se pode trabalhar. E talvez ele tenha mostrado ao governo Trump que no que diz respeito ao gás e ao petróleo, ele está disposto a negociar e ceder em alguns pontos. Mas se isso vai indicar que ele, ou quem quer que esteja tomando as decisões no Irã, está disposto a fazer concessões mais significativas do que a equipe de negociação iraniana se recusou a fazer nas conversas antes do início desta operação, não tenho certeza se alguém deveria esperar que Kalibaf seja o homem capaz de cumprir isso. Certo, Arielle, você pode nos levar ao nosso próximo tópico, que é a economia, o petróleo e o gás que você está mencionando agora, porque a economia global está funcionando no limite com a guerra em andamento com o Irã. Dezenas de milhões de pessoas na Índia e em países do Sudeste Asiático estão sentindo os efeitos e estão preocupadas em conseguir pagar as contas. Himley Francis apresenta mais informações. Milhares de petroleiros e navios de carga ainda estão presos no Estreito de Hormuz, em meio à guerra em andamento com o Irã e a uma onda de repercussões econômicas globais. A Índia condena os ataques iranianos a embarcações comerciais e a obstrução do Estreito de Hormuz. Continuamos fazendo esforços por meio da diplomacia para garantir a passagem segura dos navios indianos, mesmo neste ambiente de guerra. A Índia está conseguindo um alívio diplomático com 2 petroleiros autorizados a passar em segurança e ancorar em portos indianos. Transportar 24 milhões de galões de gás liquefeito de petróleo equivale a um tanque de combustível para 2 milhões de carros de passeio.
Com uma população de 93 milhões e a 8ª maior economia do mundo, os cidadãos indianos exaustos foram paralisados. Posto de gasolina lotado de pessoas desesperadas. Estamos presos na bomba há 2 horas. Homens e mulheres, todos estão presos. Não sabemos por que isso acontece ou quando termina. Enquanto isso, a indústria têxtil da Índia está resgatando um método antigo para colocar os teares em funcionamento. Essa opção será encontrada. O nosso negócio foi afetado. Precisamos buscar alternativas. Algumas caldeiras e máquinas usam lenha. Acabamos de processar algodão com um sistema a vapor. A pressão é para garantir comida na mesa, recorrendo ao carvão para acender a churrasqueira. Isso não é surpreendente. Os países vão fazer o que for necessário para evitar a falta de combustível e apagões no curto prazo. Mas essa não é uma alternativa saudável. Eu acho que, os impactos de curto prazo provavelmente são maiores emissões e pior qualidade do ar. E isso é muito problemático. Em todo o Sudeste Asiático, incluindo o Camboja, alguns postos de gasolina estão literalmente pisando no freio e suspendendo as vendas a partir de 1º de abril. Como passageiro de avião, o aumento no preço da gasolina prejudicou muito meu negócio. Estou pagando o dobro pela mesma quantidade de combustível. Agora nem consigo mais pagar a escola dos meus filhos. Mesmo que a guerra acabe e o Estreito de Hormuz seja reaberto em breve, especialistas dizem que o dano econômico global já está feito e pode levar anos para se recuperar. Para falar mais sobre isso, estamos agora com Julia Mitoynier, economista de mercados de petróleo da Energy Intelligence. Agora, Julian, há grandes dúvidas agora sobre a crise energética global. Quero dizer, estamos realmente em uma crise energética global ou isso é apenas uma dificuldade passageira que provavelmente vai acabar em breve? Eu poderia te responder, é uma pergunta muito boa. E a resposta eu acho é que depende de quanto tempo a situação vai durar. E depende de quanto tempo o Estreito de Hormuz permanecer fechado. Porque, como você sabe, cerca de 18 milhões de barris por dia de petróleo bruto e produtos refinados estão transitando por essa rota marítima absolutamente crucial para o comércio. E a maior parte disso estava indo para a Ásia. Então, é por isso que Índia, Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka enfrentam dificuldades no abastecimento atualmente. Então, sim, neste momento, você começa a ver os sinais de alerta de provavelmente uma recessão. Ainda não está em alerta vermelho, mas estamos chegando lá muito rápido. Mas, se as coisas piorarem, provavelmente recessão será uma palavra fraca demais. Talvez devamos falar de uma verdadeira depressão, ao menos para esses países. Um futuro assustador se não reabrir. Mas digamos que o Estreito de Hormuz realmente reabra em um futuro muito próximo. Quanto tempo a recuperação realmente demora? Já tivemos semanas de interrupções. Mesmo com a volta dos navios, a recuperação completa ainda deve demorar? Sim, vai levar um pouco de tempo. Como a minha empresa Energy Intelligence calcula que o país do Golfo atualmente exporta pouco menos de 7 milhões de barris por dia, então isso é menos de 40% do que passava pelo Estreito de Hormuz antes da guerra começar. Então, os preços caíram um pouco na semana passada, quando, por exemplo, foi anunciado que o oleoduto do Kurdistão iraquiano para a Turquia seria reaberto. Então, isso representa uma pequena queda. É como se, no melhor cenário, estivéssemos falando de 200 mil barris por dia, sendo que antes da guerra eram cerca de 450 mil. Então, é uma gota no oceano, mas foi o suficiente para acalmar um pouco o mercado. Então, você precisa de pequenas boas notícias como essa para ajudar o preço a se estabilizar ou pelo menos cair um pouco. Então, você precisa, isso é só o preço. Depois, você precisa que a logística acompanhe e, que a reabertura aconteça de forma completa, o que significa que pode levar algum tempo, com certeza. Alguma solução para o futuro, então? Porque se 20% do petróleo e dos recursos do mundo passam pelo Estreito de Hormuz e o Irã pode fechá-lo a qualquer momento,
Quais são as rotas ou opções que deveriam ser analisadas no futuro para que isso não aconteça novamente? Sim, quer dizer, é uma pergunta fascinante. Eu venho pensando exatamente na mesma linha, na mesma direção, Asilo. Sabe, eu venho me perguntando, existe alguma chance de que o fechamento do Estreito de Hormuz seja esse tipo de ponto de inflexão que leva o mercado a mudar e buscar algumas alternativas? Não vejo alternativa real, ao menos para a parte do petróleo. Talvez a do gás ou GNL seja diferente. Talvez o GNL possa ser obtido mais facilmente de outros lugares. Mas no que diz respeito ao petróleo, me parece muito difícil. O tabu sobre o Estreito de Hormuz foi quebrado, então o fechamento pode ocorrer novamente. O mundo conseguiria viver sem o petróleo do Oriente Médio? O mundo provavelmente gostaria disso. O mundo não pode fazer isso. Sabe, É muito barato e tem um tipo de petróleo bruto de que as refinarias do mundo todo precisam, que as refinarias globais precisam. Não conseguimos compensar com fornecimento de outros países. Não funcionaria. Sem dúvida, algo a considerar futuramente. Julia Metonier, é um prazer tê-lo na i24 News hoje. Obrigada. Tchau. Yankov, quando falamos sobre abrir o Estreito de Hormuz, isso significaria remover as minas que o Irã colocou lá agora. Que tipo de operação seria necessária para desminar o estreito? E quanto tempo, realisticamente, essa operação levaria? Existem embarcações específicas para isso. É necessário usar sensores especiais, principalmente se algumas minas estiverem submersas ou flutuando. Então, basicamente, você precisa enviar essas embarcações, escanear o Estreito de Hormuz e limpá-lo, assim como faria com um campo minado em terra. Exceto que estamos falando de uma área muito maior, porque é um corredor naval, obviamente. Eu não sei exatamente quanto tempo algo assim levaria, mas não acho que levaria mais do que, digamos, uma semana para as embarcações conseguirem escanear e limpar uma área, um corpo d'água desse tamanho. Não é um corpo d'água enorme, afinal, é um ponto de estrangulamento. E eu acho que isso é inerentemente viável. Então, sabe, eu acho que uma vez que essa coalizão de marinhas se juntar para oferecer proteção aos petroleiros que passam por aqui, eu acho que o Estreito de Hormuz vai estar aberto. Acho que estará aberto, pois os iranianos recuarão ou serão forçados a isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que ambos os caminhos levam à reabertura do Estreito de Hormuz. E a capacidade dos iranianos de ameaçar isso, eu acho, já foi severamente degradada, com a destruição da marinha deles, com a destruição de muitas das suas baterias de mísseis costeiros. Eles ainda têm mísseis portáteis lançados do ombro que podem usar para tentar atingir navios. Então, se eles insistirem em chegar a esse nível de confronto, eu acho que é aí que as forças terrestres que mencionamos antes, os fuzileiros navais, paraquedistas, entrariam em ação. Mas se não for assim, será reaberto de outro jeito. De todo modo, acho que será aberto. E outra coisa que vale a pena notar é que atualmente está fechado. Não porque os iranianos trouxeram alguma capacidade massiva e avassaladora. Está fechado porque as companhias de seguros estão com muito medo de fornecer o seguro para os petroleiros. Esse é o motivo pelo qual está fechado. Quando dizemos que os iranianos fecharam o Estreito de Hormuz, não foi exatamente isso que ocorreu. Isso faz parte da guerra psicológica deles, da guerra econômica deles, da tentativa de manter o mercado mundial de energia refém. Mas quando você olha um pouco mais de perto, o que está vendo aqui é muito medo, incerteza e clima de guerra. Você não está vendo capacidades iranianas esmagadoras sendo colocadas em prática agora. Muitas das capacidades ofensivas navais deles foram destruídas. É uma questão de perspectiva. Por isso, quando Donald Trump disse que o problema estava resolvido, os mercados caíram. Owen, isso também é só perspectiva? Então, seguindo em frente nessa guerra, já se passaram 25 dias. Parece que a guerra agora foca mais em questões energéticas do que nos alvos militares restantes. Os alvos militares no centro são menos prioritários que as questões energéticas. Concordo com Yakov do ponto de vista estratégico. Nicole, é extremamente importante que os Estados Unidos tenham um mecanismo crível, ou pelo menos sejam vistos como tendo um mecanismo crível para reabrir os estreitos de forma razoável e em um prazo razoável. Sem isso, os iranianos seguirão com vantagem nas negociações. Agora, é verdade que se os Estados Unidos abrissem o estreito, os iranianos poderiam simplesmente encontrar uma outra forma de escalar a situação, atingindo, por exemplo, mais infraestrutura de petróleo do outro lado do Golfo.
Mas aí eles também se exporriam a ter a própria infraestrutura de petróleo atingida. E certamente, como uma arma do juízo final, se os iranianos sentissem que não havia outra alternativa, talvez fosse isso que fariam. Mas fora isso, ter um mecanismo confiável para abrir o estreito, sem depender da boa vontade ou concessões ao Irã para que os iranianos o reabram, acho muito importante para os Estados Unidos ter vantagem, seja militarmente ou nas negociações que Donald Trump pode buscar. Ariel, recebemos declarações interessantes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sobre a visão dos sauditas nesta guerra. O que você pode compartilhar? Sim, eu só vou comentar que o Irã já está mirando na infraestrutura de gás e petróleo. Eles já vêm fazendo isso. Mas fazem isso em escala bem maior. Na verdade, eles fizeram isso no primeiro dia e ameaçam: se atacarem o nosso, atacaremos o de vocês. Atacam desde o começo. E, de fato, eles, embora não tenham atacado o Catar nas últimas 48 horas, mas antes disso, eles atacaram a maior instalação de GNL do mundo. Então, sabe, é importante esclarecer isso. Quanto ao que os sauditas, a posição saudita, Trump disse que o atual príncipe saudita, Mohammed bin Salman, apoia as ações dos Estados Unidos contra o Irã, chamando-o de guerreiro e acrescentando: ele está lutando conosco. Agora, isso é muito interessante porque ao longo do dia, ou ao longo dos últimos dias, houve uma enxurrada de relatos indicando que os sauditas, o príncipe herdeiro bin Salman, mantém conversas telefônicas frequentes com o presidente Trump. Durante toda essa guerra, ele incentivou Trump a continuar indo atrás dos iranianos, incentivou-o a prolongar essa guerra. Oficialmente, os sauditas negaram esses relatos, dizendo que o reino defende a paz e a diplomacia e quer ver o fim dessa guerra. Acho que essa é uma declaração muito interessante do Trump. Não foi ensaiada. Foi em resposta a uma pergunta. Então é possível que, simplesmente saiu, ele acabou soltando isso. Mas, no fim das contas, isso enfraquece a posição oficial vinda de Riad. Isso também está de acordo com o que vimos na prática, que os sauditas, recentemente, permitiram que pelo menos uma de suas bases aéreas fosse usada pelos Estados Unidos para atacar o Irã. Uma posição que mudou, porque no início da guerra eles disseram que não permitiam os americanos. E agora os Estados Unidos estão usando uma de suas bases em solo saudita para atacar os iranianos. Então, uma declaração muito interessante vinda do presidente Trump. Será ainda mais interessante ver como Riad responderá e tentará reencaixar isso no discurso oficial deles. Sim, com certeza teremos que esperar para ver. Owen, no campo geopolítico em que atuamos, a disputa ocorre com palavras e perspectivas, tanto publicamente quanto nos bastidores. Mas estamos vendo algum sinal disso tomando forma agora que estamos na 4ª semana desta guerra? Olha, eu tenho muita simpatia pelos líderes dos estados do Golfo, Nicole. Eles estão realmente em uma posição difícil. Quero dizer, toda a estratégia deles foi construída em cima de criar uma grande rede de relacionamentos com os dois lados. Eles têm os Estados Unidos, principal superpotência global, de um lado. Do outro, veem o Irã como uma grande potência, mas apenas regional, limitada ao Oriente Médio. Mas, do ponto de vista de alguém em Abu Dhabi ou até mesmo em Riad, sem falar em Manama ou Doha, o Irã é funcionalmente uma grande potência por causa da geografia. E esses países, pela natureza do seu modelo econômico, pela natureza da sua posição, precisam, de certa forma, equilibrar entre os dois lados. Dito isso, acho que a estratégia particular de Mohammed bin Salman, como vimos ao longo das últimas 24 horas, que é permitir ou facilitar vazamentos para o New York Times e o Wall Street Journal sobre o que ele diz nos bastidores, enquanto no mesmo artigo o porta-voz nega. E então ter Donald Trump basicamente desmascarando o blefe, mesmo que ele tenha feito isso de forma improvisada, não é uma estratégia particularmente eficaz. Acho que eles precisam ter uma mensagem consistente nos bastidores e diante das câmeras para realmente fazer a estratégia de equilíbrio funcionar. Talvez mais parecido com o que estamos vendo dos Emirados Árabes Unidos, onde a retórica tem sido muito dura, mas as ações, bem menos. Mas, novamente, é compreensível, por causa da forma como esses países estão posicionados. Algo poderia mudar a avaliação deles e realmente levá-los para a guerra? Se houvesse um cenário apocalíptico ou uma escalada iraniana, isso talvez mudasse o equilíbrio. Mas a estratégia existe por um motivo. Esses países mantêm essa estratégia há décadas por uma razão. Mesmo num conflito como este e após vários golpes, não mudaram em 4 ou 3 semanas, também por um motivo.
Então, existe uma lógica por trás disso. E neste momento, Nicole, essa lógica parece ser forte o suficiente para que pareça difícil de mudar. Com certeza será interessante analisar os desdobramentos geopolíticos mesmo após o fim da guerra. Senhores, continuem conosco no estúdio. Temos mais para discutir, mas faremos uma breve pausa na I24 News. Mas quando voltarmos, algumas das últimas declarações do porta-voz das FDI sobre o que eles acabaram de atingir dentro do Irã. Fique com a gente.